Começa agora mais um podcast A Voz do Interior com o professor José Simões. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Interior. Este podcast busca trazer reflexões a respeito da filosofia, da teologia, em relação ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, aos aspectos que nos mobilizam no nosso fazer, no nosso refletir. Hoje nós vamos dar continuidade a mais um episódio sobre filosofia e vamos tratar de forma breve a história da filosofia. Podemos dizer que será um episódio sintético sobre a história da filosofia. Então, vamos lá. Vamos começando então pela filosofia antiga. A filosofia ela surge neste formato na qual nós estamos falando, na Grécia Antiga, ali nas colônias gregas da Ásia Menor, por volta do século VII ao VI a.C., né? E se estende até a queda do Império Romano e da ascensão do cristianismo. São em torno de 1.200 anos de história da filosofia antiga. Ela é subdividida pelos historiadores em dois momentos, pelo menos, né? E os seus primeiros pensadores eles buscavam identificar qual o elemento físico primordial, o arqué, né? Ou o physis, a physis, né? O princípio fundamental de todas as coisas, aquilo que dá origem ao universo, ao movimento dos corpos, a tudo que funciona com base nesse elemento primordial. Então nós vamos encontrar aí, por exemplo, Tales de Mileto vai dizer que é a água, o Pitágoras vai dizer que é o número, né? Aí temos Heráclito, Parmênides, dentre outros pensadores que vão tratar sobre essa temática. O segundo momento da filosofia antiga grega, a gente vai ter como marco inicial Sócrates, considerado aí o pai da filosofia, por dar uma guinada, uma virada de chave no objeto de estudo dessa disciplina, desse raciocínio. Então nós vamos encontrar aqui Sócrates, Platão e Aristóteles e perceber que a filosofia nesse segundo momento ela vai se voltar mais especificamente para o conhecimento a respeito do homem, né? Então nós temos aí um momento com aspecto antropológico. Também faz parte desse segundo momento a filosofia helenística, surgida após as conquistas de Alexandre o Grande. Então nós temos aí também epicurismo, o estoicismo, que também marcam a filosofia helenística, pois buscavam a arte de viver e a tranquilidade da alma. Alguns filósofos também são importantes nesse momento, como a gente vai perceber. Aqui, como já citei, Epicuro, né? Mas temos também Sêneca, Epiteto, Diógenes, né? Entre outros. A gente passa então para a filosofia medieval, lembrando aqui que essa filosofia grega antiga vai mais ou menos até o século V, VI depois de Cristo. E a filosofia medieval ela inicia aí por volta do século V e vai até o século XV, mais ou menos. Então a filosofia medieval ela foi desenvolvida principalmente, mas não exclusivamente, na Europa durante a Idade Média. Então nós temos aqui como característica fundamental desse período a experiência humana fundamentada na existência do sagrado. Então, quais são os temas que nós vamos ter aqui no período medieval? Fé, razão, religião, Deus e etc. A gente vai perceber que a instituição de maior poder nesse momento é a Igreja Católica. Tudo perpassa pela perspectiva, pela visão de mundo, de religião,
de pecado e de salvação, daquilo que é certo, daquilo que é errado, que a igreja propõe. Então, é natural a gente entender que o período medieval é marcado por esse aspecto religioso, né? É um momento em que se respira a religião. Em um primeiro momento, no século V, essa filosofia medieval é marcada pela patrística. O conceito se dá a partir daquilo que se considera como os pais da igreja, que são pensadores, que não necessariamente são ordenados padres, mas são pensadores que constroem teorias filosóficas e teológicas para fundamentar as verdades, verdades reveladas, fazendo uma espécie de apologia, né, ao cristianismo, à igreja, e são influenciados pela filosofia pagã grega, né, filosofia de Platão. Por exemplo, nós vamos ter Santo Agostinho. Santo Agostinho é o pensador que vai beber na fonte de Platão. A gente vai entender isso num outro momento em que eu vou tratar especificamente sobre ele. Nós temos também no segundo momento, a partir do século IX, surge uma outra corrente chamada de escolástica, um outro movimento dentro da igreja, marcada pela influência também de Aristóteles, da qual São Tomás de Aquino bebia de sua fonte, né? Então Agostinho vai beber da fonte de Platão e Tomás de Aquino na fonte de Aristóteles. O Agostinho afirmava que a razão sozinha era limitada, mas poderia ser iluminada pela fé. Ou seja, a razão só atingiria as grandes verdades filosóficas se fosse apoiada pela religião cristã, mas não exatamente pela religião cristã, mas por uma iluminação divina. A tua capacidade de conhecer só seria possível por conta desse dom, dessa graça que Deus permitiu, por essa iluminação que o ser humano é capaz de gozar. Por outro lado, nós temos aí com Tomás de Aquino uma estreita relação entre razão e fé, apesar de considerar elas como sendo independentes, mas quando bem aplicadas, trabalhadas, chegam mais ou menos no mesmo lugar. É aquilo que ele vai dizer como constatação da existência de Deus, né? Até questionado por seus irmãos se não havia extrapolado, tentando provar a existência de Deus a partir dos elementos naturais, da observação dos fenômenos naturais. São Tomás de Aquino diz assim, que aquilo que nos diferencia dos outros animais é a razão, e essa razão foi colocada no ser humano por Deus, para que assim, fazendo utilização dela, pudéssemos então conhecer mais a Deus, amá-lo mais e contemplá-lo. Por outro lado, seguindo este mesmo raciocínio, se nós negamos a presença da razão, do raciocínio, do intelecto no ser humano como um instrumento da ação da criação de Deus, nós estamos incorrendo em pecado grave. Fica claro que o tema fundamental da filosofia medieval gira em torno de questões religiosas, em especial de uma conciliação da fé grega, da razão grega, melhor dizendo, com a fé cristã. Tá? Tomás de Aquino foi um cara sensacional, capaz de unir filosofia árabe, grega, ao cristianismo, só para vocês terem uma ideia. Tá? E aí passamos então para a filosofia moderna, tá? Que se inicia ali com o Renascimento, esse movimento literário, cultural, que faz um resgate das verdades, das obras, das artes gregas e romanas. O Renascimento seria como que um movimento de negação àquilo que ocorreu no período medieval.
vamos ter aqui então publicação, por exemplo, da obra Discurso sobre o Método, de 1637, do filósofo francês René Descartes. O mundo ocidental estava manifestando sinais de profundas mudanças, reagindo à forte influência da Igreja no mundo intelectual e político no período anterior. Mas é a partir de Descartes que essa era inaugura um modo racional e metódico de fazer filosofia. Então nós vamos encontrar aqui no Descartes o pai da filosofia moderna. Nesse período, descobertas científicas e transformações políticas na Europa irão inspirar pensadores como Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, entre outros. O Iluminismo foi esse movimento, um dos movimentos mais marcantes também nesse período, né? Trazendo para nós a ideia, a reflexão de que na história da humanidade existiriam momentos em que estávamos com uma maturidade intelectual infantil, mas que nós deveríamos cada vez mais nos esforçar para chegarmos à maioridade intelectual. A razão seria então a iluminação sobre tudo aquilo que foi trevas no período anterior. Esse conceito de trevas a respeito do período medieval já foi superado pelos historiadores, mas naquele período havia uma forte crença de que o período anterior, o período medieval, teria sido um dos piores momentos da história da humanidade, devido às guerras, né, e devido ao controle por parte da Igreja em relação à questão do conhecimento. Na verdade, o que nós vamos encontrar é que a filosofia estava como uma espécie de serva da teologia no período medieval, e agora, no período moderno, a razão é descoberta como aquela fonte de libertação, aquele motor que te dá condições de se movimentar, de refletir, de tomar escolha por si, e não mais dependente da orientação religiosa. Nós vamos encontrar também, por exemplo, o empirismo, uma corrente que é baseada na experiência sensível neste mundo. Nós vamos encontrar aqui, por exemplo, o racionalismo com representantes como René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz, né? Para esses pensadores, a razão sozinha, quando guiada de forma criteriosa e metódica, elas poderiam guiar o homem de forma segura. Esses filósofos desconfiavam da realidade concreta, né? O Descartes vai desconfiar ferozmente de tudo aquilo, toda informação que vem através dos sentidos, e vai priorizar a razão. Por isso da sua corrente racionalismo. Da outra parte, do empirismo, nós vamos encontrar filósofos como David Hume, John Locke e Francis Bacon. Francis Bacon é um dos responsáveis por essa introdução também da filosofia moderna, da ciência moderna, o conhecimento sobre a natureza que nos possibilita controlá-la. Nós vamos ter uma ideia nesse período do ser humano como o senhor da natureza. Por fim, nós chegamos aqui à filosofia contemporânea, que surge por volta do século XVIII, tem como marco inicial a Revolução Francesa de 1789, né? E a chamada filosofia pós-moderna foi incorporada à filosofia contemporânea, reunindo os pensadores das últimas décadas. Esse período é marcado pela consolidação do capitalismo gerado pela Revolução Industrial Inglesa em meados do século XVIII. Com isso, torna-se visível a exploração do trabalho humano, que é um dos temas fundamentais da filosofia contemporânea. Ao mesmo tempo, se vislumbra o avanço tecnológico e científico. Destaque-se, por exemplo, a eletricidade, o uso do petróleo e do carvão, a invenção da locomotiva,
do automóvel, do avião, do telefone, dentre outros exemplos que a gente pode citar aqui. Esse período é marcado também por guerras e crises humanitárias. Vale lembrar que no período anterior, na modernidade, desde lá do século XV e XVI, com o Renascimento, havia uma propaganda em torno da capacidade racional, que isso nos tiraria das trevas, ou seja, não haveria necessidade mais para guerras. As pessoas sairiam, quanto mais racionais, sairiam do seu estado de barbárie e chegariam a um estado de humanidade. Quanto mais racionais, mais humanos. Porém, não foi isso que a gente percebeu ao longo da história, né? Esse período contemporâneo é marcado também por guerras e crises humanitárias, como eu falei ainda há pouco, inaugurando a crise do homem contemporâneo, que é o surgimento do niilismo, do vazio existencial e da perda de sentido da vida. Alguns temas importantes que a gente vai encontrar é o poder político, religioso, econômico e cultural, e as investigações a respeito da linguagem. Nós temos aqui alguns pensadores, algumas correntes que foram fundamentais, como por exemplo o marxismo, o positivismo, né, o marxismo de Karl Marx e Engels, o positivismo do Augusto Comte, que a gente estuda muito na sociologia, o humanismo, o existencialismo, né, de Jean-Paul Sartre. Então a gente vai encontrar aqui vários pensadores que nesse momento marcam essa história, como Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, né, Foucault. E a gente também encontra agora muito mais recente, por exemplo, aqui, né, na América Latina, Henrique Dussel, né, pensador argentino, que trabalha categorias como de centro e periferia, que conduz a reflexão filosófica a partir dos pontos de exterioridade, dos pontos que são de periferia, né, que compreende essa periferia como sujeitos e não objetos de controle por parte do centro, mas como sujeito, pessoas que são seres vivas, né, seres viventes, melhor dizendo, que pensam, que têm vida, que têm personalidade e que têm o seu valor. Então a gente vai perceber que os filósofos contemporâneos convocam o homem a tomar uma consciência de seus atos, assumindo a responsabilidade de valorizar a dignidade humana acima de tudo e lutar contra as poderosas e injustas estruturas do poder da era contemporânea. Então, dessa forma, nós concluímos aqui de forma bem sintética mesmo, algumas características gerais a respeito dos períodos históricos da filosofia. É importante a gente compreender essas categorias, porque nos ajuda inclusive a responder questões, sejam de vestibulares, de concursos. Às vezes, se você entender qual é a forma de pensamento daquele período e qual pensador está inserido nela, você já consegue responder alguma questão, tá bom? Então, dessa forma, deixo meu abraço a vocês. Aqui quem vos fala é o professor José Simões, e esse foi mais um episódio do podcast A Voz do Interior. Termina aqui mais um episódio do podcast A Voz do Interior. Te vejo no próximo episódio.